A primeira pergunta que se faz quando se fala das folias, né, é sempre a mesma, o que é a folia? E as respostas que os mestres costumam dar, na verdade, aqui a gente está falando do mestre Antônio José da Silva, o mestre Fumaça da Bandeira Folia de Reis, Bandeira Nova Flor do Oriente. Ele vai falar sobre o fundamento da folia, que é essa narrativa da origem das folias de reis. Está vinculada à Bíblia Sagrada, a narrativa sobre os três reis magos que se encontram e vão atrás da estrela que os guiará até aonde nasceu o menino Deus, o menino Jesus, e que nesse processo, eles vão passar pelo castelo de Herodes, que estava naquele processo de assassinato das crianças. Ele queria matar esse menino Deus, e então envia alguns soldados para perseguir os três reis magos, só que em algum momento esses soldados se perdem, os três reis magos conseguem chegar e adorar o menino Deus entregando os três presentes, né? Essa narrativa é que vai estruturar justamente as cantorias dos foliões, né, que são chamadas profecias. É interessante também pensar que, para além da narrativa mítica, tem um quanto que isso é vinculado às pessoas, né? Então, quando se fala sobre a Folia de Reis, geralmente vai falar sobre a questão de cumprimento de promessas, que são devotos dos santos reis e fazem promessas porque durante 7 anos vão fazer esses cortejos cantados, ou visitar as casas, as pessoas que abrem a porta de suas casas para receber os cantores dos foliões, né? Só que o que nós podemos perceber é que as folias, na verdade, é uma devoção familiar. Então, assim, são pessoas que começam a praticar essas devoções, levam seus familiares, fundam as bandeiras, né? Ou então abrem as portas de suas casas. Então é interessante pensar que a Folia de Reis, ela é uma prática de devoção que relaciona famílias. E essas famílias, ao abrir a porta de suas casas, elas ofertam que é a oferta mesmo, né, com a questão de dinheiro para a bandeira, que a bandeira é a representação do santo, a questão de alimentar os devotos cantadores, né, recebê-los em sua casa para que eles continuem esse cortejo, fazendo o que é chamado de giro ou jornada, que é justamente esse circuito ritual que vai se dar de acordo com o fundamento nos 12 dias, né, do dia 24 para o 25 de dezembro, até o dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Já no Rio de Janeiro, esse cortejo ele continua até o dia 20 de janeiro, né, dia de São Sebastião, santo de devoção de muitos dos foliões.
interessante pensar também, né, que a Folia de Reis ela é uma alegoria, ela serve para entender um pouco da dinâmica da cultura religiosa e o Brasil, né, a história do Brasil. Porque se no primeiro momento a gente falou que a Folia de Reis está vinculada a um fundamento que está na Bíblia, a gente pode começar a entender que as práticas das folias elas iniciaram com uma prática religiosa católica, né? E aqui no Brasil não foi diferente. A Folia de Reis, na verdade, ela nasce no Brasil com uma prática dos padres jesuítas que, no primeiro momento, para vencer a barreira da linguagem, né, entre os padres e os povos originários, eles começaram a praticar o que seria o nosso primeiro teatro. É uma teatralização de algumas passagens bíblicas. E nessa teatralização tem a questão de entrar os instrumentos, né? A questão de usar os paramentos, né? As indumentárias, as roupas. E é interessante que, se no primeiro momento essa teatralização ela serve justamente como um movimento de evangelismo, num segundo momento tem um processo que os próprios indígenas vão se apropriar dessas práticas religiosas e vão dar o seu caráter cultural, né? Com essa questão de que, por exemplo, no campo da sociologia ou da antropologia chama de hibridismo cultural, né? Que vai ter esse encontro e as trocas. É a questão das cantorias, dos instrumentos. E no Brasil isso também vai dar continuidade justamente com a chegada dos africanos, né? Então tem um processo de uma apropriação de uma prática que foi aplicada pela igreja, mas que vai ter uma reformulação, uma reapropriação pelos povos indígenas e depois pela questão dos africanos, né? E dos brasileiros como um todo. Então é interessante ver que a Folia de Reis ela trata um pouco essa alegoria de uma apropriação popular e também desses povos, né, que sofreram a violência colonial, obviamente, com essa questão da tensão, de uma imposição da Igreja Católica, da coroa portuguesa, mas que teve todo um processo de uma prática uma prática popular, né, afro-indígena e brasileira como um todo. Então a gente começa a ver que essas práticas populares, elas não são apenas uma imposição da igreja, mas é uma forma de uma devoção popular que vai dar um novo caráter, né? E aí, no caso, essas teatralizações, elas ganham uma outra vida, ou seja, aquilo que servia para apenas encenar uma passagem bíblica começa a ter vida, começa a ter um corpo junto com os foliões cantadores, com a bandeira de reis, com a questão dos palhaços, aí vem a figura das pastorinhas, a estrutura musical que vai variando em todo o território nacional, né? Então isso é interessante pensar que a Folia de Reis ela serve como uma grande alegoria para pensar a história do Brasil. Te dou um aperto de mão do lado do coração. É assim que a gente faz quando tem educação. Mas é verdade, mulher! Vamos lá! Vamos, vamos! Faça uma lembrancinha pra ele, pra ele não esquecer de a gente, não esquecer de você, a gente, né? Entendeu? Faça essa lembrancinha pra ele. Bom, primeiramente quero falar para o senhor que, conforme meu cunhado falou, tem que ter educação, e é o que mais nós temos, chamava Cruz do Oriente. Eu falo por toda a minha jornada, tá? É a senhora que só sabe com muito prazer e alegria que a nossa jornada está aqui com muito esforço, que nós estamos passando por algum vento, só sabe. Mas apesar desse vento, eu falei pro meu pai, pai, nós temos que ir na festa do nosso amigo, temos que ir, porque apesar de tudo, houve o que houver, conforme tu me disse, eu quero que tu saiba de uma coisa, a amizade do senhor é muito especial pra gente, para mim, pro meu pai e para toda a nossa jornada. Então nada o que disser, o que fará, vai afastar a gente do senhor e vai acabar a nossa amizade. Ô, mulher! Isso aqui é uma pequena lembrancinha, tá? Não vai queimar de cá, no último de cá. Então, como nós estamos falando sobre a questão da devoção da Folia de Reis ser uma devoção familiar, e o Mestre Fumaça é uma figura
bem emblemática, né? Porque a história da Folia de Reis se confunde com a história do próprio mestre, né? Do Antônio José da Silva, e essa transformação em Mestre Fumaça. Ele, assim como muitos dos devotos que compõem a sua folia, né, a bandeira Nova Flor do Oriente, são os mais antigos, né? São pessoas que fizeram essa migração interna da região norte fluminense ou de outras partes do Rio de Janeiro, até de outros estados também. Teve pessoas que vieram do Espírito Santo, mas que vieram dessas regiões para tentar a vida na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E São Gonçalo é uma dessas cidades que vai receber essas pessoas que estão em busca do emprego, fica mais próximo da capital, do estado do Rio, né? E essas pessoas, elas viveram a experiência, assim como o mestre, na sua terra natal, né? O mestre diz que desde criança ele assistia essa questão, a tia dele recebia a Folia de Reis em casa. E ele via a folia e também gostava de participar. Quando ele tem uma trajetória, né? Ele passa por uma experiência de trabalho, onde ele vai ter uma vida que ele vai seguir no circo, e assim que ele chega em São Gonçalo, por volta da década de 60 para 70, ele se aproxima de uma folia de reis, que vai ser o seu futuro, o seu futuro sogro. Ele casa com a filha desse mestre. Ele sai enquanto palhaço, então também tem esse processo, né? De um folião que aprende todos os instrumentos, que sai como palhaço, que é um bom versador. E o mestre fala isso também, né? O quanto que um bom palhaço vai se tornar um bom mestre, porque vai conhecer as questões dos fundamentos, né? Dos segredos do ritual da Folia de Reis, do que pode, o que não pode, para se ceder ou não em determinadas situações. E não só ele, mas os demais foliões também passam por isso. São pessoas que estão refazendo suas relações familiares num processo de migração interna, né, para a região metropolitana, e vão se refazendo através das suas práticas de devoção, seja saindo com a Folia de Reis, ou seja abrindo a porta de sua casa para receber as folias. E aí tem muitos casos de pessoas que colocam seus filhos para sair com as folias, né? Então a gente começa a perceber que a prática da devoção da Folia de Reis, primeiro, que não é uma coisa isolada, não é uma prática devocional isolada ao ambiente rural, mas é uma prática que ocorre no ambiente rural e no ambiente urbano. É claro que com algumas diferenças, né? A questão dos giros são isso, as datas dos giros não as datas, mas assim, as articulações dos giros não são as mesmas. Por exemplo, no meio urbano, essas saídas da folia não vai acontecer nesses 12 dias consecutivos, assim como acontece na zona rural. Vai acontecer nos fins de semana. Mas você vai ter essas práticas se refazendo no território urbano. Então isso é interessante pensar, porque são práticas familiares, de devoções familiares.
gente não pode deixar de falar dessas figuras que são extremamente importantes para o imaginário popular da Folia de Reis, né? Que são a figura dos palhaços. E assim, na narrativa do fundamento, assim como já foi dito, os palhaços representam os soldados de Herodes que vão atrás dos 3 reis magos e que estão ali para assassinar o menino Deus, né? Só que em determinado momento eles se arrependem ou se perdem, depende da variação da narrativa de alguns mestres. E o fator para que eles, como soldados, né, indo atrás no encalço, ele tá perseguindo os 3 reis magos, uma forma que eles têm de se disfarçar é se fantasiar de palhaços mesmo, porque os reis eles se aproximando de casa em casa cantando e tocando seus instrumentos. E aí tinha uma figura que era esse palhaço, que ficava dançando, e as pessoas olhavam para aquilo, mas os reis sabiam do que se tratava, mas não se preocuparam muito, né? E como já foi dito, em determinadas narrativas do fundamento, esses palhaços se arrependem e vão se tornar os guardiões da folia, né? Ele vai proteger os foliões. Então essas figuras, para proteger os foliões de todo o mal, eles às vezes representam esse mal, né? Então esse mal aparece justamente na feitura das máscaras, em relação aos olhos enormes, as bocas enormes, os chifres, os cabelos, né? Essa coisa dessa máscara, e também da questão do cajado. O mascarado é sempre visto como uma figura perigosa, mas é uma figura carismática, porque vai usar a questão dos versos cantados em rimas, né? Ou então vai fazer danças específicas. Então, e os palhaços, assim como você tem de um lado o mestre que vai entoar as profecias ligadas ao fundamento, do outro lado você vai ter o palhaço que vai versar com as chulas, né? Então de um lado tem as profecias, do outro lado você tem as chulas. Os palhaços são essas figuras extremamente misteriosas, carismáticas, mas também que encantam, né? Então essa capacidade de encantar a Folia de Reis, além da questão dos devotos cantadores com seus instrumentos, com seus ritmos bem específicos de cada bateria, de cada bandeira de Folia de Reis, você também tem a questão dos grandes versadores, que são os palhaços. E assim como já foi dito também, um bom versador, né? Um palhaço, ele vai ser um ótimo mestre, né? Por quê? Porque ele vai saber a questão das proibições, porque o palhaço ele precisa conhecer as proibições, os riscos, as zonas de risco, os cuidados com os foliões. Então os palhaços eles são essas figuras que surgem, encantam e protegem de uma maneira festiva. Eu acho isso muito legal também, porque essa figura que inicialmente pode ser vista como uma figura perigosa ou mal, é um mal brincante. Então de novo, essa capacidade do popular de se apropriar de elementos que poderiam ser vistos enquanto perigosos, diabólicos, demoníacos, mas que se tornam elementos que são extremamente importantes para a representação popular, né? Então, assim, a figura do palhaço ele é extremamente importante para entender esse caráter popular da devoção e, mais uma vez, ver que a Folia de Reis não é necessariamente uma imposição da Igreja Católica, mas sim uma apropriação de uma devoção popular que inclui todas as figuras, inclusive os perseguidores, né? E eles se tornam heróis também. Isso é muito legal. Recebendo este convite, eu vim fazer minha apresentação. João de barro não é pedreiro, mas levanta paredão. Marimbondo não é carreiro, mas carrega o seu povão. Eu já quero cumprimentar essa toda a população. Foi na imagem do Rio Jordão, aonde Jesus batizou Cristo, aonde Cristo batizou João. Não foi em água parada, foi no Rio do Jordão. Foi o primeiro batismo, para ninguém morrer pagão. Por parte de Adão e Eva, nós todos somos irmãos. Não posso deixar de cumprimentar a todo este povão. Já levo o meu carinho
o amor no coração. Risco o dedo na bateria, cutuco mais um bocado, meus folião. E quando eu saí de casa, o meu pai me avisou: o meu filho não apanha, que o seu pai nunca apanhou. Se você apanhar na rua, outra coça eu te dou, para depois você não dizer que seu pai não te ensinou. Eu namorei uma moça por nome de Leonor. A minha mãe falou: deixa ela, que o pai dela é matador. O meu pai disse: não vai. Eu disse: minha mãe, eu vou. Eu morro na ponta da faca, mas não deixo Leonor. Lá no céu eu sou um anjo, na terra eu sou cantador. Urubu na terra dele, já dá passo igual doutor. Fica sabendo, moçada, é o miséria que chegou, vai. Foi dia 8 de setembro, quando eu marquei meu casamento. Eu falei com o pai da moça para pedir consentimento, pedi prazo de 1 mês, ele deu prazo de 1 ano. Esse prazo é pequenino para mim que não tem nada, só tem a própria camisa, toda velha e remendada. Sapato do meu casório, foi meu pai que ainda deixou, todo velho escangalhado do falecido vovô. Ainda tem outro caso que comigo aconteceu: o pai de meia e a gravata foi a noiva que me deu. No dia do meu casório, eu fiz todos convidados. Eu casei com aquela moça, mas não foi do meu agrado. Para fazer gostos parentes, consentido nos trocados. O meu sogro estava doente, estava na cama deitado. Eu acabei foi dando um tiro no cornel do meu cunhado. Que vergonha que eu passei diante de 2 soldados. Me pegaram e me prenderam, me trancaram de cadeado. Por ali você não sabe do mal que eu tenho passado. Eu tenho comido arroz do brejo, que um porco sem puxado. Tinha uma mocinha chorando na janela do sobrado, chorando por seu dinheiro, patrão, que o ladrão tinha roubado. Mas vale um pobre e alegre do que um rico apaixonado, vai. Quando eu entrei nessa brincadeira, porque gosto de brincar, eu não vim para trazer choro, nem fazer ninguém chorar, que a obrigação de quem chega, cumprimentar quem está. Eu quero uma salva de palmas para o povo desse lugar, vai! Pica-pau ficou braúna, mas não ficou bananeira. Cigarruma não é lenha, embaúba não é madeira. Essa casa tá bem feita, com uma cruz na cumieira. Eu cumprimento a todos que estão aqui, com a sua família inteira. Tudo inteiro pela frente, eu fiquei pro derradeiro. Me salva Dom Pedro II, me livra Dom Pedro I, e me salva Princesa Isabel, que acabou com o cativeiro. Na fazenda onde eu moro, meu patrão, sou um grande boiadeiro. Sou eu que deito mais tarde, sou eu que acordo primeiro. Cabrito berra boi ronca no pasto do fazendeiro. Cabrito berra no morro, porco ronca no chiqueiro. O negócio fica bom, sacode, meu sanfoneiro. O mestre que me ensinou chamava Manuel Inácio.
dia eu tô pagando, patrão, pra ele fazer o que eu faço. Mulher tem força na língua, tamanduá tem no braço, aranha tem força na perna e o boi tem no espinhaço. Lambada que eu dou com a língua, é mesmo que eu dei com o braço. Pra cima eu subo, sou ferro, eu deixo pra baixo, sou aço. As criançadas estão toda alegre, presente do palhaço, não tá? O dia que eu tô zangado, lá dentro do caxangá, visto calça pra cabeça, camisa pro calcanhar, faço amargo, fica doce, faço doce amargar. Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar. O meu nome tá gravado lá na página do jornal. 60 pra mim é pouco, 200 pra mim não dá, que eu tenho verso na cabeça, engoleta no jornal. Sou a embarcação do navio, eu sou o balanço do mar, pois água não tem cabelo, nem aonde segurar. Tô na proa do navio, já vou no balanço do mar, minha proa ninguém tira, só se Deus mandar tirar. Com esse som desta sanfona, você pode continuar. Eu vim nessa apresentação para poder me apresentar. Eu sei que eu vou deixar muita alegria, e muita alegria eu vou levar. Se vocês fizerem uma colaboração, pode trocar e me dar, pode jogar aqui em cima, que eu vou começar a pegar. Pode ser nota de 1, pode ser de 2 ou prata. É certo que eu vou falar para poder o dinheiro apanhar. Eu sou professor no verso e nunca vou deixar errar. O dia que eu topo as coisas, eu boto o pau para quebrar. Faço bomba de areia, delamite de fubá. Canto sexta, canto sábado, vou até o sol raiar. Concentra a banda, moçada, deixa meu couro quebrar, vai. Eu vou dar por despedida, como deu o passarinho. Quem tem amor anda junto, quem não tem anda sozinho. Eu volto aqui o ano que vem, se não haver um descaminho. Eu vou dar por despedida, como deu a saracura. Foi atravessar na pinguela, levou chumbo na cintura. Tem caso com mulher velha, tem pelanca com fartura, vai. Pensando que não ardia, pimenta caiu no bolso, Cabril sentiu azia, mete a mão no bolso aí, deixa cair a reviria, gente. Eu bicava o milho no chão, agora sou galo velho, só posso parar com a mão. Eu só boto a mão nesse dinheiro, só com a sua permissão.
para o ano me ajudar. Aqui nessa apresentação, de novo aqui vou voltar. Eu quero dar meus cumprimentos para todos que aqui está. Saudade de vocês eu levo, saudade também eu vou deixar. Com toda satisfação que hoje eu vim aqui brincar. Tudo que eu falo eu me defino, minha mente não deixa errar. Que eu sou um poeta do proviso, sou um garoto popular. Eu não nasci para bater em ninguém, também não nasci para apanhar. Mas nas costas desse poeta, nunca poeta vai montar. Que eu não sou burro de carga, para mim carregar de cá. Fico vocês todos comigo, eu já vou me retirar. Chuva de pau, por favor. Foi eu? Errado?